Hoje nós vamos começar a nossa aula lendo mais um conto desse livro, né? Contos de fada para crianças de todas as idades. Eu escolhi Pinóquio por causa dos meninos. Os meninos gostam da história do Pinóquio. E nós vamos ler para eles hoje, para as meninas também que gostam do Pinóquio, né? É uma história bonita, trata um defeito de caráter, né? Que é a mentira. Então, todos nós precisamos tomar cuidado com esse defeito no nosso caráter, né? Defeito de mentir. Nós não devemos mentir, né? Devemos falar sempre a verdade. Então, a gente vai começar hoje, tá bom? Diz assim: essa história aconteceu numa época em que todos os brinquedos eram feitos de madeira. E é uma das mais estranhas já contadas. Você acredita que um tronco de madeira comum poderia se tornar um menino vivo de verdade? Continue lendo e você vai ver. Ó, essa história aqui de um tronco de madeira que vira um menino. A professora vai começar a contar essa história. Diz assim: certo dia, um carpinteiro pegou um tronco de madeira de uma pilha de lenha no canto de sua oficina. Ele estava prestes a cortar a madeira com um machado quando escutou uma vozinha gritar: Não me machuque! A voz vinha da madeira. O carpinteiro ficou tão assustado que abriu a porta que estava. Não, abriu a porta e estava quase jogando o tronco longe, quando Gepeto, o homem que fazia brinquedos, apareceu. É exatamente disso que eu preciso, o velho senhor gritou. Vou entalhar um boneco que vai se comportar como um menino de verdade. Ó, carpinteiro ia quase jogando a madeira fora. O carpinteiro ficou feliz por se livrar do tronco de madeira falante, porque pensou que ele estivesse amaldiçoado. De volta à oficina, Gepeto começou a trabalhar. Primeiro ele entalhou a cabeça do boneco e uma coisa incrível aconteceu. Os olhos piscaram e a boca sorriu. Em seguida, ele entalhou o corpo todo até os pés. De repente, o boneco levantou o pé e deu um chute no nariz do velho homem. Em vez de ficar bravo, Gepeto ficou encantado com o boneco falante. Chamarei você de Pinóquio. Ele sorriu. E você pode me chamar de pai. Olha. Então, aqui começa a história de Gepeto e Pinóquio. Amanhã, segunda parte da história, hein, gente? Não esqueçam, nós vamos contar a história de Pinóquio esta semana. Muito bem, nós hoje vamos revisar uma aula que foi muito legal, que foi a construção de um carrinho de rolimã. E depois nós vamos fazer essa aula no nosso livro Aprender Sempre. Então, nós vamos lá. Deixa eu falar para vocês que aula que é essa. Olha, aula 4 da sequência didática 3. Então, vocês vão abrir aí, sequência didática 3, que nós estamos trabalhando hoje. Olha. Onde vocês aprenderam a fazer vários brinquedos, construção de brinquedos. E hoje nós vamos falar um pouquinho do brinquedo número 3. Já falamos da pipa, agora é hora de nós falarmos do carrinho de rolimã. É a aula 4, página 40 do Aprender Sempre. Então vamos lá? Eu sei que vocês já tiveram essa aula no Centro de Mídias,
mas a professora resolveu trazer para vocês uma revisãozinha, porque nós estávamos sem aula, alguns estavam sem entender um pouquinho, achando que o centro de mídias fala muito rápido, e daí a professora resolveu trazer a revisão dessa aula. Então, nós vamos começar, como sempre, nós falamos um pouquinho da habilidade, esperamos o Zoom abrir, né? E aí, na habilidade, vocês vão fazer o quê? Olha que interessante. Vocês vão... Peraí, vamos ver se muda a tela. Ele está pensando. Opa, chegou. Vocês vão grafar. O que é grafar? Escrever corretamente. Opa, vamos voltar aqui. Vocês vão grafar, escrever corretamente palavras com correspondências regulares. O que é isso, professora? Palavras com um R só, palavras com 2 R's, palavra com M antes de P e de B, palavras com C ou com QU, palavras com G ou com GU, palavras com O ou com U no final, com E ou com I no final, né? Vocês vão planejar e produzir instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeira. Isso tudo vocês vão fazer na aula de hoje. Vocês vão identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros. Então, vocês vejam bem que hoje, numa aula tão linda, vocês vão ter um monte de habilidades para vocês desenvolverem. Isso é bom. Então, quanto mais você se aprofunda no assunto, mais você aprende, tá? Então, ó, nós já fizemos a aula 1, brinquedos e seus materiais. Nós já fizemos a aula 2, história da pipa. Nós já fizemos a aula 3, construção de uma pipa, e hoje nós vamos para a aula 4, tá bom? Eu quero dar uma revisada com vocês depois no próprio livro. Nós vamos fazer essa aula, depois a professora vai parar essa aula e nós vamos para o livro para ver quem é que está atrasado e nós vamos fazer juntos, tá bom? Nesta aula, vamos aprender como se constrói um carrinho de rolimã. E vamos pensar um pouco mais sobre o uso de um R só e de 2 R's. Então, vamos lá. Leia algumas informações sobre o carrinho de rolimã. Isso vocês têm no PPT que a professora arrumou para você. No livro não tem essa informação, mas vai ser bom a gente ler uma informação a mais, que diz assim: a construção de um carrinho de rolimã geralmente é artesanal. Alguém pode me dizer aqui no chat o que é artesanal? Coloca aí para mim, se você sabe. Põe no chat aí. Escreve aí para mim o que vocês acham que é artesanal. Não adianta a gente continuar lendo se a gente não sabe o sentido das palavras. Quando a gente fala que algo é feito de maneira artesanal, manual, muito bem, feita com as próprias mãos. Muito bem, Rebeca. Tudo que é feito artesanalmente é feito com as próprias mãos. Olha só, quando eu vou numa feira de artesanato, o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que eu vou ver naquela feira foi feito com as próprias mãos. Às vezes é crochê, às vezes é tricô, isso mesmo, de forma manual, com as próprias mãos. Muito bem, Pedro, Rebeca, isso mesmo. Então, esse carrinho de rolimã, ele foi feito com ferramentas simples, como martelo, como serrote. O carrinho pode conter 3 ou 4 rolamentos, quase sempre usados, dispensados por mecânicos de automóveis, e é constituído de um corpo de madeira com um eixo móvel na frente, utilizado para controlar o carrinho enquanto este desce pela rua.
Olha só de onde nós tiramos esse texto. Olha a fonte aqui embaixo, carrinho de rolimã, Wikipedia 2020, disponível nesse endereço eletrônico aqui. Então, se vocês quiserem ver, vocês vão poder entrar nesse endereço e dar uma olhadinha nessa reportagem. Aí vocês assistiram um vídeo sobre o carrinho de rolimã. A professora aqui não consegue abrir o vídeo, mas o que eu vou fazer? Eu vou postar para vocês, tudo bem? Vou deixar lá com vocês, vou salvar isso aqui e vou deixar para vocês assistirem depois. Quem não teve oportunidade vai poder assistir na lista de transmissão ali, tá bom? No WhatsApp. Então, a gente vai para frente, depois nós vamos assistir o vídeo. Então, vamos aos materiais dessa construção. Olha só. Materiais. Um sarrafo de 2 centímetros por 5 centímetros por 90 centímetros. Então, 2 centímetros, 5 centímetros por 90 centímetros. Uma tábua de 2 centímetros por 25 centímetros e 90 centímetros. Então, ó, eu acredito que esses 2 centímetros sejam de largura, sejam de espessura, tá bom? Ele deve ter 2 centímetros de espessura, 25 de largura, ou 5, e 90 de comprimento, tá? 4 rolamentos, parafuso com porca e arruelas, parafusos de madeira, pregos, ferramenta de corte, estilete, serra, martelo, furadeira, chave Phillips ou chave de fenda, lixa, régua, lápis. Tudo é uma lista de material, tá bom? Utilizada no vídeo que vocês vão assistir. Então, vocês vão ver que essa lista de material está lá no vídeo, depois assistam. Como fazer? Agora vem o texto instrucional, certo? Tudo que é texto instrucional são ordens que a gente recebe. Olha bem, na frente, no eixo dianteiro, vocês vão utilizar o parafuso com porca e arruelas. O sarrafo de 30 centímetros será o eixo traseiro e o maior, o eixo dianteiro. Pegar o maior e fazer um furo no centro. Cortar nas marcações que foram realizadas usando o serrote. Utilizar a lixa para tirar as rebarbas e deixar a madeira lisa. Fazer as marcações. Sarrafo, encontrar 30 centímetros. Tábua, no comprimento marcar 17 centímetros e na largura 10 centímetros. Fazer um risco na diagonal, repetir a marcação da área da parte da frente do carrinho. Acho que é isso. Pegar o rolimã e fazer as marcações do eixo e da base, fazendo um risco na diagonal para auxiliar na hora do corte. Cortar com estilete ou faca. Encontrar 10 centímetros no comprimento da tábua e no meio da largura. Fazer um furo para colocar o eixo dianteiro. Usar o martelo para bater e encaixar o rolimã no eixo, depois colocar 2 parafusos na diagonal. Rolamentos prontos, vamos montar o carrinho. Utilizar o prego para fixar o eixo traseiro e, após, o parafuso para prender. Vocês viram que se a gente não tiver assistido ao vídeo, fica difícil da gente entender o que ele está fazendo. Então, precisa assistir o vídeo depois, tá bom? E agora, preste atenção, nós vamos completar com um R ou 2 R's essas palavras que estão aí. E depois eu quero falar com vocês sobre algumas regrinhas. Regrinhas. Depende muito da maneira como nós falamos, tá? Quando o R é forte e ele aparece no meio da palavra,
quando o R é fraco e aparece no meio da palavra, e quando o R é forte e aparece no início da palavra. Cada uma dessas palavras que vocês vão escrever tem a ver com o carrinho de rolimã. Primeira delas é o próprio carrinho. Então, quero que vocês escrevam no chat como vocês escreveriam a palavra carrinho. E depois nós vamos discutir um pouco sobre por que vocês escrevem dessa forma. Pode começar. Carrinho, 2 R's. Muito bem, Pedro, muito bem, Rebeca. Só que eu quero saber por quê. Maria Valentina, muito bem. Por que são 2 R's, gente? Por quê? Se eu escrever com um R só, qual vai ser o som? Será que vai ter o mesmo som de carrinho? Ah, a Rebeca colocou assim, ó, porque o som é forte. Quando o som é forte, eu escrevo carrinho. Então, eu preciso de 2 R's para fazer esse som forte. Senão, ele fica um som fraco, carinho. Eu não quero fazer carinho em ninguém. Eu quero carrinho. Então, são com 2 R's. Podem já fazer aí, quem não fez, tá bom? Carrinho. Então, nós temos 2 R's. Parabéns, quarto ano. Estou fazendo aqui também, junto com vocês, ó. Pegando meu lápis, estou pegando meu livro e estou fazendo junto com vocês. 2 R's. Muito bem. A palavrinha agora é rabiola. Olha, rabiola eu vou escrever com um R ou com 2. O que vocês acham? Um R só, pelo mesmo motivo, ó. Rabiola. É o mesmo ra do rato. Então, eu escrevo com um R só no começo, bom? A maioria, aliás, todas as palavras que começam com R, isso mesmo, Rebeca. O R tem som forte no início. Rebeca falou certinho. É isso mesmo. Então, rato, roupa, né? Rolimã, todas essas palavras têm som forte no início. Boa, muito bom. Vamos para ferramentas. Ferramentas, vocês acham que é com R só ou 2? 2, muito bem. Mesmo caso do carrinho, né? Porque o som forte está no meio. Ferramentas. Então, tem que dobrar esse R aí, senão fica ferramentas. Ferramentas não tem som forte, mas ferramentas tem. Então, no meio da palavrinha, 2 R's. E rua, gente, o que vocês acham de rua? O que vocês acham? Um R só. Muito bem, no comecinho da palavra, um R só. Agora, tem uma palavra que o som vai me dizer se é um R ou 2. Será que eu falo amarelo ou amarelo? Como eu falo? Eu falo amarelo ou amarelo? Maria Valentina, Rebeca já escreveram aí. Amarelo, som fraco. Então, se o som é fraco, é um R só. Amarelo. Muito bem. Boa. E o último, serrote. Serrote. Muito bem, som forte no Ró. Então, eu já coloco 2 R's, senão eu não consigo falar serrote. Vai ficar fraco, vai ficar serote. E eu não quero serote, eu quero serrote. Muito bom, quarto ano, excelente. Dicas para uso de um R e 2 R's. Coloquem as dicas de vocês aí. Quais são as dicas? Aliás, nós podemos fazer isso aqui depois no livro. Vamos fazer juntos no livro? Vamos passar para frente? Então, ó, hoje nós observamos características do texto instrucional, nós vimos a construção do carrinho de rolimã e nós refletimos sobre o uso do R e do 2 R's, tá? A professora vai tirar essa tela
E eu vou abrir outra tela. Então, vamos fechar esse. Fiquem aí mesmo com a tela dividida e nós vamos continuar. Olha, agora nós vamos continuar com o nosso Aprender Sempre. E nós vamos lá para a página 40. A professora já vai colocar aqui a página que é, página 40. E lá vamos nós. Ó, vamos ver se a gente consegue. Ele demora um pouquinho a ler, mas daqui a pouquinho ele está lendo e a gente consegue chegar lá, ok? Então, vamos nós aqui. Vamos ver se ele vem assim, ó. E a gente consegue. É a página... Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Ó, tá vendo? Aqui, na verdade, eles têm 2 páginas de pedágio. Então, eles falam 2 páginas antes. Então, nós vamos lá para a página 42, na verdade. Ó, vamos ver se é 42. Opa! Na página 42, vamos ver se ele vai abrir. Opa! Abriu, olha que legal. Então, vai dar para nós fazermos o que estamos fazendo no livro. Tá? Vocês vão poder ver. Vai ser bom assim. Aí vocês já fazem a atividade toda. Então, nós já vimos o que iríamos aprender, a construção do carrinho de rolimã. Só queria que você fechasse um pouquinho o seu áudio, para a gente não ficar com o som aqui, tá bom? Nós vamos lembrar um pouquinho do som do R, do 2 R's. Aí eles fazem alguma perguntinha. Primeiro, eu quero que vocês me respondam o que eles estão perguntando. Você conhece o carrinho de rolimã? Põe aí no chat para mim. Quem conhece, fala conhece. Quem não conhece, fala não conhece. Põe aí para mim. Quem está com o microfone aberto, fecha para nós, tá? Fecha aí para nós, fazendo um favor. Ó, tem um cachorro latindo forte. Tem alguém com o áudio aberto. Vamos fechar o áudio? Isso, muito bom. Então, vamos lá. Ó, tem gente que conhece. Pedro conhece. E o cachorro continua latindo. Rebeca conhece, tá? A Valentina, a Maria Valentina. Ótimo. Que bom que vocês conhecem, eu fico feliz. Leia algumas informações sobre ele. Então, nós já lemos lá no PPT, né? A construção de um carrinho de rolimã geralmente é artesanal, olha só, nós já vimos isso, feito com as próprias mãos, né? Feita com ferramentas simples, como martelo, serrote. O carrinho pode conter 3 ou 4 rolamentos, quase sempre usados e dispensados por mecânicas de automóveis. Então, veja bem, o que não serve para as mecânicas serve para um construtor de carrinho de rolimã. Ele é constituído de um corpo de madeira com um eixo móvel na frente, utilizado para controlar o carrinho enquanto este desce pela rua. Olha, de novo a fonte aqui, ó. A professora vai chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Para a fonte, ó. Olha aqui. Lá no nosso PPT, não dá para eu chamar a atenção de vocês para a fonte. Mas aqui, ó, eu consigo ter um lápis e esse lápis chama a atenção de vocês. Olha que legal. Tá vendo? Aqui a fonte. Então, de novo, eles estão dizendo assim: assista ao vídeo. Então, quando ele fala para assistir ao vídeo, opa, peraí, professora subiu demais, 37, 38, 41, 42, está aqui. Peraí, vamos ver se eu consigo. Calma um pouquinho. Tem muita calma nessa hora, porque tem hora que some tudo. Mas ele vai carregando e a gente vai chegando lá, tá?
ver. Aqui. Vamos ver agora. Se ele vai abrir novamente. Já já ele volta, viu? Não precisa ficar preocupado, não, que já já ele vai voltando. Eu só fui tirar o bate-papo da frente, aí voltou. Daqui a pouco vocês estão vendo também. Ó. Então, na questão 2, eles falam assim, ó. Assista ao vídeo sobre a construção de carrinho de rolimã e escreva um texto instrucional sobre esse brinquedo. Olha só que legal. O texto instrucional que vocês vão escrever, ele já estava escrito, né, no nosso PPT. Então, foi esse texto que a professora Karen escreveu para vocês. Uma coisa muito interessante quando a gente tem esse tipo de aula é fazer o que se pede. Se eles estão pedindo para você escrever um texto instrucional, você vai aprender muito mais se você fizer essa atividade. Então, eu aconselho você a fazer e postar lá no meu Instagram. Rebeca tem feito isso com todas as atividades. Tem sido muito bom, ela já está garantindo a notinha dela. Aluno que não está fazendo isso vai ter problema com nota, tá bom? A gente precisa colocar as notas da gente, ó, em cima. Não tem como a professora dar nota baixa para aluno que faz tudo que a professora pede. Aqueles que não fazem vão ter mais um trabalhinho, tá? Agora eu quero que vocês falem para mim aqui no chat se você já andou de carrinho de rolimã e quem fez esse carrinho. Coloca aí para mim. Primeiro vocês disseram que conheciam. Agora eu quero saber se vocês já andaram. Essa é a questão 3. Ó, se você, vou colocar aqui, já andou de carrinho de rolimã. É uma pergunta. Você já andou de carrinho de rolimã? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam. Ah, vocês estão dizendo que não. Maria Valentina disse que nunca andou. Ah lá, o tio Moisés disse que já andou. E ele que fez, olha que legal. Então, qualquer dia, meninos, quando as nossas aulas voltarem, ó, pode pedir ao tio Moisés para fazer um carrinho de rolimã ao vivo lá para nós, hein? Que legal, hein? Vai ser joia, né? Vamos torcer para essa quarentena acabar logo, essa pandemia ir embora. E daí nós podemos fazer um carrinho de rolimã ao vivo do 4º ano, hein? Vamos ver se a gente consegue, tá bom? Muito bem. Como vocês nunca andaram, vocês nunca fizeram. Então, vocês deixam em branco. Espera aí que faltam 10 minutos para a gente terminar a aula. Então, você coloca aqui se sim, se não, né? Quem fez? Se você nunca andou, ninguém fez, né? Vocês respondam aqui, tá? Aí nós fizemos as palavrinhas lá no nosso PPT. Não dava para a gente escrever, mas agora dá. Então, ó, palavras com 2 R's, palavras com R só. E daí a gente foi fazendo. Olha, a professora está escrevendo com o lápis do próprio aplicativo aqui. Então, por isso que dá, né? O R não fica tão bonito, nem os 2 R's, mas vocês conseguem entender. Palavras com R só e palavras com 2. Então, quem tinha errado aí, já pode corrigir, tá? Para decidir se as palavras acima deveriam ser escritas com R e 2 R's, no que você se apoiou? Escreve aí para mim. O que você se apoiou? Nas dicas da professora Karen? A professora Karen, inclusive, mandou recadinho para a Rebeca. Gostou do croquis que a Rebeca fez. Então, vocês estão perdendo muito de não mandarem as coisas lá no Instagram, né? Quem manda as coisas no Instagram, o professor vê, eu também vejo, pode me marcar e a gente pode fazer um bom trabalho lá. Vamos aproveitar essa tecnologia a nosso favor, tá bom? Vamos colocar algumas dicas aí, gente. Como a gente se apoia
Na hora de escrever, a Rebeca se apoiou no som do R. Muito bem. Então, algumas dicas. Vamos colocar algumas dicas aí? Nós temos ainda 8 minutos de aula. Olha só, Rebeca. Só aparece, o 2R só aparece entre duas vogais, quando o som do R é forte. Olha só. E um R só usamos no início das palavras para som forte e no meio das palavras com som fraco. Então, veja que são dicas boas. Eu vou salvar esse bate-papo, vou colocar lá para vocês. Quando vocês tiverem dúvida do som de um R só e o som de 2 R's, é só se apoiarem nessas dicas. Tudo isso vocês podem escrever aqui, ó. Hoje não vai dar tempo de escrever tudo, porque nós temos outra aula, né? E a professora tem a TPC, então a gente não pode demorar muito a voltar. Mas eu queria muito que vocês escrevessem essas dicas, dicas preciosas para ajudar vocês que têm dúvidas no uso de um R, no uso de 2 R's, né? O som, quando é fraco, é um R só. O som, quando é forte, são 2 R's. No início da palavra, é um R só. No meio da palavra, a gente pode colocar um R ou 2 R's. Então, são várias dicas que nós podemos colocar aqui, tá bom? Essa da Rebeca é perfeita, perfeita. Olha só, ela completa tudo o que a gente queria. Então, se você teve dúvida, pega essa dica e anota no seu livro. Não perca tempo, tá bom? Eu acho importante nós termos esse tipo de dicas no nosso livro. Quando tiver dúvida, você vai, pega e já responde de maneira correta. Não precisa ficar sem fazer a atividade. A atividade é muito importante a gente fazer a atividade corretamente, tá bom? Muito bem, quarto ano, eu estou muito feliz. E assim, nós vamos agora para a nossa próxima página. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é peteca. Peteca vai ficar para amanhã, tá bom? Então, ó, hoje nós vamos interrompendo aqui a nossa aula para dar tempo da gente tirar a foto. Faltam 5 minutos para a gente terminar. Quero dar um tempinho para vocês se esticarem. Quero dar um tempinho para vocês tomarem um leite. Hoje nós começamos mais cedo, então vai dar tempo da gente tomar um leitinho, tá? Tomar um cafezinho, quem gosta de café com leite. Mas nós vamos tirar a nossa foto, tá bom? Eu creio que hoje alguns de vocês não viram a minha mensagem, né? Que a gente ia entrar um pouco mais cedo. E alguns de vocês não lembraram que semana passada a professora falou e nós íamos entrar um pouquinho mais cedo. Não tem problema, tá? Seus amigos depois vão assistir a aula gravada. Vocês já tiveram essa oportunidade e agora nós vamos para a foto. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cadê o emoji aí de vocês? Hoje é coraçãozinho que eu vou usar. Vamos lá? E já! Muito bem. O Alex não gosta de... Ah, gosta. Então, vamos lá de novo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. Emoji, emoji, emoji. Vai. Vai, Alex. Rápido. Aê, foi. Conseguimos tirar a foto. A Maria Valentina não quis aparecer hoje, Maria? Não, tá com sono? Tá de pijaminha? Não tem problema, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. Vou encerrar hoje mais cedo, para dar tempo da gente tomar um café. Eu aviso, tá bom? Vou deixar a foto do livro do Gepeto, do Timóteo. Não, você tá de boa, né, Maria? Tá certo. Maria tranquilinha mesmo. Então, nós vamos dar um tempinho. Vocês fiquem de olho aqui, tá? Que eu vou mandar o recadinho para vocês, tá bom? Quando é hora de voltar. Dá tempo de tomar café, ir ao banheiro. Alex, fica calmo, a gente vai voltar. Não precisa falar, professora, eu não estou conseguindo entrar. Não, não tem problema, tá? Fica tranquilo que eu mando aviso. De vez em quando vocês olham aí no WhatsApp. Beijo, amo vocês. Daqui a pouquinho a gente vem com matemática.